Para você, qual é o pior tipo de pessoa? Infelizmente, a maldade tem tantas faces quanto a bondade, mas mesmo sem saber em qual você pensou, tenho certeza que ela pode caber em Claude Frollo. Esse que conseguiu a façanha de ter muitos defeitos, mas nenhuma qualidade. O nosso personagem em destaque de hoje, e é sobre ele e seus perigosos defeitos que falaremos nesse vídeo. Esse tema foi uma sugestão do Andrei Silva Oliveira, e eu só tenho a agradecer. É o personagem perfeito para esse quadro. Então, Andrei, muito obrigada e espero que goste do vídeo. Eu sou a Animaníaca, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começarmos, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, considere me dar essa ajudinha se inscrevendo aqui no meu canal e compartilhando com quem você acha que também vai gostar. Like e comentário também ajudam bastante. Desde já, muito obrigada! Agora sim, recado dado, vamos começar! Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro que aqui, assim como no filme, eu não estou criticando religião alguma. O Corcunda de Notre Dame faz críticas a muitas falhas humanas, e entre elas, o fanatismo religioso. Algo que se manifesta pelo egocentrismo daqueles que se sentem superiores aos outros e por isso distorcem toda a mensagem de amor e igualdade que sua fé deveria trazer. Conto com vocês para fazerem essa separação entre o humano e a religião. Respeito é algo pelo qual sempre vou prezar nesse canal, e por isso jamais criticaria religião alguma. Mas sempre vou ter muito a dizer sobre pessoas que espalham o ódio. Agora que essa parte ficou clara, bora lá para o nosso protagonista da vez. Já de início podemos ver uma característica marcante no Frollo. Ele persegue e tem um ódio gigantesco pelos ciganos. Mas por que isso acontece? Infelizmente, ao longo da história, os ciganos sempre foram perseguidos. São muitos os motivos, mas os principais, como já devem imaginar, eram relacionados aos seus costumes fora dos padrões. As pessoas não viam com bons olhos seu estilo de vida nômade, sua linguagem própria e, obviamente, as práticas de adivinhação da sorte e leitura de mão eram vistos como bruxaria. Em resumo, eles eram pagãos que praticavam artes pecaminosas e que eram vistos como traiçoeiros e ladrões pelo simples fato de não ficar muito tempo no mesmo lugar. É aquela velha história, né, meu povo? Gente amarga querendo dizer para os outros como a vida deve ser vivida. Infelizmente, nas mãos de quem tem tanto poder quanto o Frollo, essa intolerância rende muito sofrimento e morte. Foi assim na vida real e é assim aqui no filme. Por isso vemos Frollo caçando ciganos e constantemente os acusando de roubo. Na cabeça perversa dele, ele tem todo o direito de decidir o que acontece com a vida daquelas pessoas, pois eles vivem de forma não adequada, enquanto ele, por outro lado, é um homem de fé, justo, bom. E isso não sou eu que estou falando, esse absurdo sai da própria boca dele. Eu sou um homem justo e bom, e por isso posso me orgulhar. Pois é, Frollo acredita genuinamente que ele é bom, uma pessoa que existe para trazer ordem para esse mundo repleto de caos. Mesmo que para trazer essa ordem ele precise tirar uma criança das mãos de sua mãe. Precise prender e acabar com a vida de milhares de pessoas cujo único crime foi não viver a vida como ele ordenou. Mesmo que tenha que atear fogo em toda Paris. Ele vai fazer tudo o que é preciso para que o mundo caminhe de acordo com a sua crença. Mas eis aqui onde está o problema. De qual crença ele está falando? É de sua crença religiosa? Ou será que, na verdade, Frollo só está impondo suas vontades socialmente através da grande influência do divino? Ficou confuso? Calma que eu explico. Um bom jeito de deixar isso claro está na forma como ele trata o Quasimodo. Vemos que ele sempre se gaba de ter salvado a vida do jovem quando ele ainda era um bebê. Frollo sempre reforça que Quasimodo deve ficar na catedral porque o mundo é cruel. As pessoas o tratariam como um monstro por causa de suas deformidades. Esse discurso passivo-agressivo permite que Frollo deboche do Quasimodo sem que ele nem perceba. Ele o chama de monstro, diz que seu aleijão é muito feio e que o mundo não tem pena do crime que ele cometeu ao nascer assim. Agora vejam só que interessante. Fazendo assim, o Frollo transfere a maldade que vem dele para as pessoas lá fora. Faz Quasimodo pensar que tudo aquilo que ele diz é o pensamento das pessoas, e não do próprio Frollo.
Sabemos que, infelizmente, parte do que Frollo diz é real. As pessoas não reagem bem à aparência do Quasimodo. Se hoje em dia ter alguma característica física diferente ainda é motivo para pessoas apontando, rindo e criticando, imagine então no século XV, época em que se passa a história. Mas é nessa pontinha de realidade que mora o problema, porque Frollo vai usar dela para validar tudo o que ele falava para o Quasimodo. Através da péssima reação de algumas pessoas ao Quasimodo, o jovem vai tomar como realidade tudo aquilo que seu mestre havia dito antes. Assim, Frollo consegue com sucesso transferir a culpa dos seus pensamentos estúpidos para todo o resto da população. Ele ganha o direito de apontar tudo o que ele acha defeituoso no Quasimodo, pois não é ele que pensa essas coisas horríveis, são as pessoas lá fora. É pegar uma pontinha de realidade para montar um castelo de mentiras e conseguir assim um lugar seguro para espalhar toda a ignorância que quiser. É usando desse artifício que Frollo consegue todo o seu poder. Ele convence a todos que faz o que faz pela sua fé, quando na verdade ele está apenas impondo suas vontades, usando sua fé como um escudo, uma justificativa. Infelizmente, foi esse tipo de estratégia que permitiu que, ao longo da história, muitas pessoas inocentes fossem queimadas em fogueiras, apedrejadas, condenadas, executadas das formas mais desumanas possíveis por pessoas que se colocaram num pedestal tão alto que achavam que podiam até mesmo falar por Deus. Esse pedestal pode ser visto através de uma fala que é dita no filme. Ele viu o pecado em cada ser, exceto em si. É exatamente isso. Quando alguém comete algo que é considerado pecaminoso, a punição é a única opção. Mas quando é o próprio Frollo que comete tais atos, ele logo se lembra do perdão e compreensão que originalmente sua crença prega. Quando ele sente atração por Esmeralda, um sentimento impuro, é claro que a culpa não é dele. Foi a cigana bruxa que o enfeitiçou. Nada nunca é culpa dele. Até porque... Não é a mim a quem culpar. Foi a cigana bruxa a me enfeitiçar. Não foi por mim que, afinal, Deus fez o homem bem mais fraco do que o mal. Me pergunto onde estava essa compreensão quando ele condenava várias pessoas. É engraçado como a palavra só volta a fazer sentido quando ela se aplica a ele mesmo, né? É aqui que notamos a diferença entre a religião em si e a pessoa que a está espalhando. O ódio, as condenações, as regras sem sentido, a violência, a intolerância, tudo isso vem do humano Frollo, que mescla a realidade da fé para validar seus discursos de ódio, exatamente como fez com que Quasimodo, por muito tempo, acreditasse que o mundo era feito apenas de pessoas cruéis. E quando ele precisa se justificar, ele volta para tudo aquilo que ele deveria estar de fato pregando, que seria o amor, o perdão, a compreensão e o livre-arbítrio. Pessoas como Frollo começam fazendo você acreditar que tudo o que ele quer é um mundo mais justo. Mas não demora muito para que a pessoa que diz falar em nome de Deus comece a falar como se fosse o próprio Deus, ditando suas próprias regras, fazendo com que as palavras de amor deem lugar a palavras de ódio, que são tão convincentes que fazem parecer que alguém que tem muito lugar na boca para falar sobre inferno e punições também está repleto de Deus no coração. E ele vai castigar os maus, e nas chamas do inferno eles vão arder. Por isso Frollo é tão desprezível, um personagem fácil de odiar, porque ele é um retrato de pessoas reais que vivem para espalhar o próprio ódio que eles tanto conquistam. Seria ótimo se Frollo fosse apenas um personagem fictício, mas infelizmente existem muitos Claude Frollo, até nos dias de hoje. Então tudo o que podemos fazer é torcer para que um dia esse tipo de pessoa não tenha mais força, que não seja mais permitido que crença alguma seja manchada pelas falhas humanas, e que as pessoas sempre lembrem que, para esse tipo de pessoa que supostamente vive por sua fé, o amar ao próximo como a ti mesmo é a primeira coisa que eles esquecem quando conseguem subir até seu pedestal. Muito cuidado com quem vocês colocam em pedestais, pois como o filme deixa claro, o monstro nem sempre é o que parece, e ele pode estar em qualquer lugar. E por hoje isso é tudo, pessoal. Se ficou até aqui, gostou, mas ainda não está inscrito, me ajuda aí,
se inscreve e compartilhe com quem você acha que também vai gostar. E se quiser saber quais animações vão passar por aqui e saber certinho quando o vídeo novo chegou, me segue lá no Instagram. Muito obrigada pela atenção até aqui. Por hoje é só, mas toda segunda eu volto para falar mais sobre animação, então até lá!